Bom dia, senhores. Bom dia. Segunda-feira aqui em Minas, que foi feriado ontem. Vamos aproveitar esse espaço de tempo usando a vovozinha como cobaia para falar sobre esse assunto que nós estamos debatendo tanto: superaquecimento. Eu vou tentar resumir o máximo possível aqui para não ficar um vídeo muito longo, tá? Vamos fazer na prática, falar na prática. O que é o superaquecimento? É a quantidade de calor que o fluido refrigerante absorve no evaporador. Absorve de onde? Da massa de ar que é forçada no evaporador. Então é a capacidade, a quantidade de calor que o fluido refrigerante absorve da massa de ar no evaporador após a sua ebulição, a sua expansão. A partir do momento que ele expande, ele começa a absorver calor e esse calor absorvido aquece o gás. Esse gás vai esquentar, mudando de estado líquido para vapor, ok? Então, o começo se dá após a válvula de expansão, onde esse gás vai ebulir, expandir e começar a absorver o calor da massa de ar que é forçada no meio do evaporador. Esse calor que é absorvido pelo fluido faz com que o fluido esquente e mude de líquido para vapor e retorne ao compressor. De onde vem a importância do superaquecimento? Nós temos condições de ter ideia se essa quantidade de calor absorvida é o suficiente para que o compressor trabalhe dentro dos parâmetros do fabricante. Ou seja, se a temperatura de retorno desse gás, essa quantidade de calor que ele está absorvendo, essa temperatura corresponde aos parâmetros que o fabricante indicou. Esse parâmetro é feito através de medições. Leitura de temperatura de saturação e pressão manométrica. O que é a temperatura de saturação? É a temperatura que o fluido refrigerante está retornando para o compressor em estado de vapor. E o que é a temperatura manométrica? É a pressão convertida em temperatura onde o fluido está ebulindo, onde ele está expandindo e absorvendo calor. Isso é feito através de uma formulazinha matemática simples, básica, que todos os profissionais no passado usavam constantemente. E hoje os profissionais da área de industrial, da área de conservação de alimentos, de transporte de alimentos, pessoal aí que mexe com câmera fria, enfim, eles usam esses cálculos, superaquecimento e subresfriamento, para dimensionar o equipamento da maneira correta e ter a certeza que a quantidade de fluido refrigerante está dentro dessas especificações, tá? Nós na área de ar-condicionado automotivo não usamos muito superaquecimento? Não. Mas é importante usar? Claro que é. Por quê? Através do cálculo de superaquecimento e subresfriamento, nós temos a ideia, a noção correta, se o equipamento está trabalhando dentro da especificação do fabricante e se o resultado dessa mutação, essa mudança constante que o fluido exerce de vapor para líquido, de líquido para vapor, está fazendo o trabalho dele, que é absorver o calor ali no evaporador e dissipar aqui no condensador. Então vamos imaginar simples. Ele pega o calor aqui, o fluido refrigerante absorve esse calor aqui e dissipa ele aqui no condensador, ok? Aonde entra a importância? No passado nós não tínhamos ferramental como temos hoje. Uma balança eletrônica que nós temos a condição de medir a quantidade de fluido refrigerante injetado, há 15, 20 anos atrás não existia. Um manifold digital que já tem um termômetro de contato, que me dá digitalmente, em tempo real, rápido, o superaquecimento e o subresfriamento, é um equipamento relativamente novo. Equipamentos que você vai montar em um carro, você dominando essa maneira de calcular, você tem ideia de qual evaporador que você vai precisar, qual a dimensão de condensador que você vai precisar para determinado espaço que você pretende tirar calor, ok? Então basicamente é isso. Aí vocês vão virar para falar: Mineiro, mas já que a gente tem tudo isso, tem um manômetro, tem uma balança, tem a especificação do fabricante da quantidade de gás, para que nós vamos precisar do superaquecimento? O superaquecimento agrega valor ao seu conhecimento e através dele você tem condição, repito, de saber se o compressor não está trabalhando sobrecarregado, saturado e se essa troca de calor está sendo feita da maneira eficiente.
Fora que você vai usar, os profissionais que atuam na área comercial, de transporte, eles usam o superaquecimento para condicionar a válvula de expansão, para controlar a quantidade de fluido ebulindo no evaporador, essa retirada de calor, tá? Ah, mineiro, mas o carro tem muitas variantes. O carro, por exemplo, o compressor trabalha a 900 RPM ou a 7.000, correto? Ah, o carro tem 1, 2, 3, 4 de velocidade, correto? Ah, o carro tem a opção de reciclo, ou aberto ou fechado. Reciclo aberto, o ar que vai ser jogado no evaporador é externo, vem do ambiente. Esse ar tem uma quantidade X a mais de calor. Reciclo fechado, você isola uma massa de ar no habitáculo, dentro do carro. Então você isolou, você fechou aqui. Ela só vai circular essa massa de ar. Então essa massa de ar vai perder calor constantemente. Usando o reciclo, você vai estar jogando calor frequentemente no evaporador, que vai ter que absorver esse calor para sair uma temperatura X nos bocais, para manter o carro a 22 graus de temperatura ambiente, com 1 ou 5 passageiros, num calor de 40 ou 22 graus, tá? O equipamento de ar-condicionado automotivo ele é projetado para essas variantes. O que vai mudar é o tempo para atingir o objetivo. Por exemplo, como que nós vamos medir aqui? Nós vamos pegar a temperatura de saturação através de um termômetro de contato, que está aqui. Vamos pegar a pressão, tá? E vamos usar uma tabela para converter essa pressão em graus. Se vocês observarem bem, o próprio manômetro te dá isso. Aqui, ó, R134, R22, 404. Aqui, por exemplo, nós estamos a 32 e pouco, PSI. Se você seguir aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, 32 PSI mais ou menos está correspondendo a 2 e poucos graus positivos, acima do zero, tá? Abaixo do zero passa a ser negativo. O próprio manifold, o próprio manômetro te dá essa leitura. Mas você pode usar a tabela de conversão. Existe a da Danfoss, você vai baixar no Play Store, que ela te dá a conversão pressão, temperatura. Qual é a maneira de calcular isso? Você vai pegar o valor da temperatura de saturação e subtrair após convertido a temperatura que você chegou pela pressão manométrica. Então vamos fazer um cálculo besta aqui. Nós estamos aqui com 12,5 graus Celsius de temperatura de saturação, quer dizer, o final do ciclo do fluido no evaporador. E aqui nós temos 32 graus. Então temos 2 ponto alguma coisa aqui. Vamos resumir, vamos fazer mais simples. Vamos colocar 32 PSI, 2 graus Celsius. Então eu tenho aqui 12,5, vamos pegar uma calculadora besta, 12,5 menos 2 graus Celsius. Eu tenho uma absorção de 10 graus e meio de calor, tá? Que isso pode ser colocado em K também. Qual é a fórmula? SA, superaquecimento, é igual temperatura de saturação menos temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é feita através da conversão pressão, temperatura. E a temperatura de saturação é a leitura aqui do termômetro de contato, tá? Que dá aqui para nós. E você usando essa fórmula básica, TS, que seria a temperatura de saturação, é o termômetro aqui, menos TE, que é a temperatura de ebulição, que é convertendo pressão manométrica através de uma tabela em temperatura, você chega a X. Todo equipamento de refrigeração tem uma ponderância. Vamos dar o exemplo. Aqui nós chegamos a 10,5. Digamos que o fabricante joga esse equipamento a 9,5 até 11,5. Se tiver dentro desses parâmetros, o equipamento está trabalhando perfeitamente bem. Está redondo. Se tiver uma alteração a mais, superior, está faltando fluido refrigerante. Se tiver uma saturação a menos, tem excesso de fluido refrigerante ou algo está errado aí, tá? Você pode detectar uma série de defeitos através desse cálculo. Depois nós vamos falar de subresfriamento, aqui é o superaquecimento, tá? Ah, mineiro, mas é difícil a gente trabalhar com superaquecimento em carro porque ele varia muito. É um ocupante, são 5, tá 40 graus lá fora, agora tá 22.
Ah, mas está no 3 do ventilador, está no 1 do ventilador? Sim. Porém, o equipamento automotivo, ele é projetado para determinada variação. Então não importa se você está com 1 ou 5 passageiros no carro. A variação que é dada para o fabricante de absorção de calor no superaquecimento, ela vai ser a mesma, tanto para 1 quanto para 5 passageiros no caso. O número do ventilador, 1, 2, 3, 4. No caso aqui eu estou no 3, tá? Lá dentro, vou mostrar para vocês. Se eu jogar no 1, a pressão já vai variar, a pressão vai cair, a temperatura vai cair ou aumentar. E se eu fizer esse cálculo, indifere da temperatura ambiente, indifere da quantidade de pessoas que tem lá dentro, enfim, eu vou chegar à média, vou chegar a uma média X, entre tanto e tanto. Essa capacidade de absorver calor. Então, estando dentro desses parâmetros, o superaquecimento tá bacana, tá legal. Ah, tá, mas eu vou jogar o carro a 7.000 RPM. Você tem um compressor com válvula torre que tem a função de controlar o fluxo de fluido empurrado pelo compressor. Ela vai controlar essa quantidade, essa pressão, para que esse fluido entre em ebulição na temperatura adequada e absorva a quantidade correta de calor para aquecer e se tornar vapor. Tá? Então, o equipamento automotivo tem tudo isso daí. Se você fizer uma leitura com o circulador fechado, posteriormente fizer uma leitura com o circulador aberto, tudo vai variar. A temperatura de saturação, a pressão, tudo vai variar. Porém, dentro dessa somatória, você tem que estar dentro dos parâmetros específicos do equipamento. Ok? Detalhe, aqui nós estamos medindo o superaquecimento real. Nós estamos pegando ali do ponto de ebulição para o final do curso do evaporador, bem no final. Eu posso medir o superaquecimento total. O que eu vou fazer? Tiro o termômetro de contato daqui e passo ele para cá. Tá? Então eu vou fazer a leitura de temperatura do último ponto onde o fluido está retornando para o compressor. Esse ganho daqui até aqui não pode ser superior a 2 graus, tá? Via de regra, não pode ser superior a 2 graus. Então, levando tudo isso em consideração, vamos ver se dá para ajudar a galera de alguma maneira. Resumindo, o que é o superaquecimento? A quantidade de calor que o fluido refrigerante absorve no evaporador após seu ponto de ebulição, após a sua evaporação. Tem que ser calor o suficiente para que esse fluido se torne posteriormente vapor e retorne na temperatura correta para o compressor. Nem muito frio, nem muito quente. Que retorne vapor e não retorne líquido. Então, basicamente é isso aí, galera. Eu estou testando na prática aqui, ó. Tá aqui. Vamos fazer de novo as contas? Olha lá. 32 PSI. Vamos colocar aqui 32 PSI, já subiu um pouco mais, ó, já foi para 2 ponto alguma coisa. Vamos fazer a tabela de conversão. Tô lá, por exemplo, deu 10,5, correto? Tô lá, por exemplo, com 12,4. Eu vou tirar desses 12,4 2,6 graus, de acordo com a tabela de conversão. Eu tenho 9,8. Eu tinha 10,5. Então, digamos que esse equipamento é de 9,5 a 11,5. Ou seja, tô dentro do parâmetro. Tô aqui, ó. O mínimo seria 9,5, o máximo seria 11,5. Então eu tô dentro do parâmetro. Isso são as variações. Se eu abrir a porta aqui, por exemplo, vamos abrir a porta. Tá aqui, ó. Vamos abrir a porta, ó, tá no 3 o ventilador, circulador fechado. Então vamos abrir o circulador? Vamos lá. Abriu. Vou abrir a porta. Automaticamente a temperatura aqui já vai subir, porque eu estou jogando calor nessa massa de ar e esse calor dessa massa de ar quente que está entrando tem que ser absorvido pelo fluido aqui. Isso é automático, tá? Então, automaticamente a temperatura já vai começar a subir. Estava com 12,5, já pulou para 12,8. Vamos, ó lá, 13,1 e automaticamente a pressão manométrica também vai subir. Olha lá. Foi para 42. Pouco mais, está subindo. Nesse momento eu espero as pressões se estabilizarem, a pressão se estabilizar e a temperatura também, olha lá. Já foi para 14,3. Então estou jogando uma massa de ar quente lá dentro do carro para que o evaporador absorva esse calor.
Então automaticamente altera, na hora. O equipamento sofre na hora o resfriamento. Vamos colocar aqui 40, 48, está subindo. Mas vamos travar aqui. Vamos pegar pelo manifold do zero. Foi para 10, 11 graus. 11 graus lá, ó. Está subindo. Então aqui a conversão deu 11. Aqui foi para 16,5. Então eu vou pegar 16,5 menos 11 graus. Vamos confirmar. Ver se é isso mesmo. E já foi para 50. Já subiu. Vou fazer a conversão na tabela aqui.